Então, nesse vídeo a gente vai estar vendo aí a instalação do Gintoo, certo? Eu vou dar umas dicas boas aí para configuração de bootloader, partes da documentação aí que você pode fazer diferenciado, particionamento de disco, tudo, tá? Vamos para o handbook aqui do Gintoo. Primeiro eu vou mostrar o download. Você vem aqui Get Gintoo, tá? x8664, que é o meu caso. Ele te dá duas opções de imagem, de ISO. Tu pode ter o minimal, que só vai ter um emulador de terminal sem ter ambiente gráfico nenhum, tá? E tem o Live GUI USB. Eu recomendo baixar isso aqui, porque já vem com o KDE integrado. Você dá o boot, ele já abre o KDE ali para você, tá? Tem 4.55 GB. Esse USB aqui é porque hoje em dia a realidade é que todo mundo utiliza o USB, né, o pendrive. Mas é uma imagem ISO normal, tá? Tu pode gravar ela num dual E, se for da tua preferência, ou não, gravar num pendrive, no que tu quiser. É uma imagem ISO normal, só que ela tem 4.55 GB, tá? Então eu já fiz o download da imagem. Para essa aula a gente vai estar usando o VirtualBox, tá? Porque as minhas partições elas estão tudo em uso, tá? Eu tenho muita partição em uso, coisas de backup, coisas que eu não posso apagar. Então eu vou estar trabalhando no VirtualBox mesmo, tá? Trabalhar no VirtualBox mesmo, que eu já tenho uma partição que eu tinha feito um LFS, eu já fiz resize na minha raiz. Estou evitando de fazer outro resize na minha raiz, porque pode corromper meu sistema de arquivos. Eu tenho muita coisa que eu não posso perder. De qualquer jeito eu vou estar trabalhando aí vou estar trabalhando no VirtualBox, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu vou mostrar o hardware da máquina, tá? Para rodar essa versãozinha ali do KDE, tu tem que ter mais de 1 GB de RAM, tá? Se tu não tiver mais de 1 GB de RAM, baixa a versão minimal, porque senão ele não roda, tá? Ele crasha na hora de abrir o KDE. Eu fiz o teste aqui com 3 GB, ficou perfeito, tá? Vai do seu hardware aí e da sua escolha, tá? Display eu estou usando 80 MB de memória gráfica, que é só um protótipozinho aqui do VirtualBox, né? Estou usando o PAE-NX da minha CPU, tá? Armazenamento ali é o seu disco rígido, né? Hoje em dia não tem quem não tenha pelo menos uns 500 ou 250 GB, né? E no mais vou me inicializar aí, tá? Eu tô com a imagem montada aqui. Vou mudar o boot. E vamos direto lá para o wiki do Gintoo. Get Started, o handbook do Gintoo aqui. E eu vou facilitar muito essa documentação para você, tá? Se você não tem muita familiaridade, x8664. Aqui a gente pode escolher a linguagem. Vou botar português do Brasil, fica mais fácil de demonstrar, né? Aqui ele te dá a opção de escolher a mídia, sobre a mídia, a instalação e tudo mais, né? Eu vou direto para o download do Stage, que é algo que eu vou mostrar a vocês, tá? Configuração da rede, se tu quiser um IP diferenciado ou quiser conectar via wireless, tudo escrito aqui para você. Eu já caí aqui no particionamento de disco, então vamos lá. Tá inicializando aqui, beleza. Abriu aqui, a primeira coisa que tu deve fazer é configurar o teu teclado. Se tu tiver pela versão de terminal, tu vai lá, edita o keymap lá do sistema, salva a configuração de keymap, tudo ali pelo terminal. Aqui, como é para facilitar, né? A gente já está no ambiente KDE. Eu vou fazer uma outra configuração que é o Power Management. Eu recomendo fazer, que é para a tela não ficar apagando sozinha. Tá? Para a tela não acabar apagando sozinha, a gente usa essa configuração, beleza? Uma coisinha que eu preciso conferir. Não, tá certo. Então tá aí configurado nosso ambiente e vamos agora para particionamento. Sudo para entrar com acesso root, tá?
Então, no caso, a gente vai dar um lsblk e ele vai listar para ti as tuas partições. Para você, quando você começar isso aqui, ele vai estar assim, ó. Eu vou deletar minhas partições, tá? Deixa eu dar um right aqui. Para você, quando você começar a instalação, ele vai estar assim. Ele vai te listar o teu SDA, que é o teu disco rígido, desse modo aqui. Então, a gente vai usar o CFDisk. Isso aqui é para facilitar para iniciantes. Então, 180 GB para partição primária. E depois eu vou criar um novo espaço de swap. Vou botar 3 GB de swap, tá? Só para servir ali de swap do sistema. Vamos dizer assim. Beleza. Fez essa configuração aqui, se tu der o lsblk, ele já vai te listar as tuas duas partições, SDA1 e SDA2. mkfs.xt4 para formatar no sistema de arquivo xt4, SDA1. Ele vai perguntar se eu quero formatar, quero, beleza, já está formatado. Agora mkswap para fazer a nossa swap no SDA2, tá? E agora vamos dizer swap on para dizer que está ali a nossa swap no SDA2. Pronto, partições configuradas. Particionamento de disco é só isso. Agora vamos montar a nossa imagem lá no nosso ponto de montagem MNT. Então /dev /sda1, a nossa partição, aliás, montar na nossa MNT. Se eu der um cd MNT, eu vou lá para dentro da minha partição, tá? Já estou dentro da minha partição. Então toda essa parte aqui de particionamento eu já posso pular. Olha como eu facilitei toda essa parte aqui que você não precisa ficar ali manualmente. Se fosse um esquema UEFI, eu vou trazer mais vídeos sobre o UEFI no futuro vídeo. Mas aqui a gente está trabalhando como se fosse um legacy BIOS, né? um esquema de partição do DOS. Seguinte, eu não recomendo agora tu criar essa pasta Gentoo. Tá? Trabalha direto dentro da MNT. Por quê? Porque depois tu vai ter que usar o F-Sync para sincronizar tudo para tua pasta raiz de volta, porque a raiz que a gente está do disco rígido é na MNT. Se tu criar essa pasta Gentoo aqui agora, depois tu vai ter que pegar todo o conteúdo que está dentro da pasta Gentoo e jogar para a raiz, para poder fazer funcionar o boot do Grob. Tá? Então eu não recomendo aqui a criação dessa pasta. A gente vai trabalhar direto na MNT, o que muda algumas partezinhas de comando que eu vou demonstrar para vocês. Então tá aqui, o date aqui já está configurado. E a gente vai finalmente baixar o nosso arquivo stage, tá? Que é o nosso stage do Gentoo. Então vamos lá para a wiki do Gentoo, stage. E aqui a gente tem algumas opções. A gente tem sem multilib, que é para o caso que tu não for usar o Wine, não precisar de bibliotecas 32-bit, tu baixa a versão no multilib. E aqui ele te dá duas opções. Ele te dá o OpenRC e a systemd. Isso muda como tu gerencia os serviços do sistema, tá? Muda o gerenciamento de serviço. No systemd tu vai usar o systemctl lá para controlar teu serviço. E no OpenRC tu vai usar o modprobe, tá? Pode usar o que melhor tu achar aí. Eu vou usar o OpenRC, tá? Vou colar aqui. E a gente vai aqui dar continuidade. A gente vai usar o wget. O wget é para te fazer um download de um arquivo, tá? No caso a gente aponta diretamente o local do arquivo quando é um arquivo só. destfiles.gentoo.org/releases /md64 /autobuilds 2026 05 10 T maiúsculo 170106 Z /stage 3 -md64 -desktop top -openrc 2026 0510 T maiúsculo 17
0106 z.tar.xe. Opa, cometi algum erro de escrita, vamos dar uma olhadinha. T 170106 170106 170106 Z 2025 0510 2025 0510 0510, tá correto. Autobuild AMD64, você confere sempre o nome aqui, tá? Do seu arquivo, se ele der algum erro ali que não encontrou, você dá uma conferida sempre nisso aqui, tá? Então, destfiles.gintoo.org, releases AMD64, autobuilds, tá certo? 2026 05 10 T 1701 06 Z maiúsculo, stage 3 traço AMD64 traço desktop traço OpenRC. Tava um espaço ali, deixa eu botar em tela cheia para ele não ficar limitando ali a nossa pesquisa, tá? E a gente pode dar uma olhada melhor. Deixa eu dar um ping aqui para ver como é que está a minha conexão de rede. Sim, conexão de rede está estabelecendo normal. Então realmente é na escrita do arquivo, tá? A gente tem que buscar agora onde é que a gente falhou na escrita. Destfiles, gintoo.org, releases. Releases, tá certo. AMD64, autobuilds, tá certo. 2026 0510 0510, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, vamos reescrever, mais fácil para não ter mais nesse tipo de problema, é melhor reescrever, tá? Então, dist, pode ser isso também, eu botei dest, né? Aqui que tá o problema, é dist files. Se for só isso, ele vai baixar, é isso aí mesmo, tá? Já estou fazendo o download do nosso stage e jogando na raiz lá da nossa partição montada na MNT. Vai para a raiz da SDA1, tá? Vamos voltar aqui para a tela pequena. E enquanto isso a gente já vai lá, tá baixando aqui, tá? E aqui tem o comando de extração. Não use jamais o tar.xvf para fazer a extração desse arquivo, tá? Não é recomendável usar o tar.xvf, porque existem links simbólicos, existem coisas, é praticamente o sistema todo aqui dentro desse arquivo stage 3, tá? Então não podes utilizar simplesmente o tar.xvf, que ele não vai funcionar, você vai ficar com vários erros de compilação e problemas durante a instalação do sistema. Tem que necessariamente fazer o XPVF, tá? E eu já usar o chat TRS, o numeric owner, tudo certinho, tá? A extração desse arquivo aqui é algo crítico. Não pode ser o tar.xvf, ele até vai extrair, mas tu vai ficar com vários problemas depois, tá? Por isso que a documentação já está dizendo aqui o tipo de extração e tudo mais, né? Ela explica para ti também o que cada opção faz. Aí cabe a ti dar uma lida na documentação, tá? Vamos aguardar o download, é bem rapidinho. Depende aí da sua conexão de rede, né? O tempo de download vai depender da tua conexão de rede. Então tá XPVF, tá? Stage, eu posso dar um tab, tu começa a escrever o stage e dá um tab que ele completa para ti, tá? O chat é TTRS, tá? Include, vamos botar aqui. Isso aqui é mais que necessário, tá? Agora está extraindo o nosso arquivo. Vamos aguardar. Ele vai extrair tudo para MNT e eu vou mostrar após a extração, tá? Não demora muito a extração, é
até aqui rápido. Pronto, extraiu. E agora se a gente der um ls, a gente já tem praticamente o sistema todo extraído aqui, tá? Então a gente vai dar um nano barra mnt barra gintool. Não vou usar o gintool. Lembra que a gente não criou a pasta, então é direto mnt e etc, tá? etc barra portage barra make.conf. Aqui é o arquivo de configuração do Make. Não recomendo mudar nada aqui se tu não tiver o conhecimento das flags e tudo mais, porque vai quebrar o teu compilador. A única coisa que eu vou adicionar aqui é o Make OPTS. E aqui é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se tu der o comando nproc, ele vai mostrar quantos núcleos tem o teu processador. No meu caso, 2 núcleos, certo? Se eu for configurar o Make OPTS, vou botar aqui o make, o make opts e vou configurar aqui dentro o J2, tá? J2 é porque eu tenho 2 núcleos. Se tu tiver 8, tu bota 8. Se tu tiver 4, bota 4, tá? No caso aqui eu tenho 2, eu vou colocar 2, tá? Pronto, arquivo do make configurado. Ele te dá algumas opções aqui de configuração que tu pode fazer, e aqui também te indica para usar o Make OPTS. Eu estou usando o Nano mesmo, porque ele é mais prático, né? Mais rapidinho ali de mexer do que o Vim. Então, se tu quiser usar o Vim, vai ao teu critério, pode usar o editor de texto que tu quiser, tá? Vamos copiar de referência. Isso aqui é a configuração de DNS, tá? Resolução de DNS. Tem que configurar assim, tá? E eu vou copiar para minha etc, beleza? Pronto, feito isso, isso aqui é necessário fazer para que fique correta a configuração de rede dentro do chmod, tá? E agora a gente vai montar alguns sistemas de arquivos virtuais, que é para quando a gente assumir o comando chmod, a gente poder ter internet lá dentro, todos os módulos carregados certinhos, tá? Você só vai fazendo essa sequência de montes, tá? Então types aqui, proc, barra mnt, barra proc, tá? E vamos montar todos eles assim em sequência. rbind, barra sys, barra mnt, barra sys, tá? Mount, make rslave, barra mnt, barra sys, tá? E continua a montagem. Make rslave já foi, rbind, tá? Barra dev, barra mnt, barra dev. Mount, make rslave, barra mnt, barra dev. Faz nessa sequência que eu estou fazendo porque a gente não criou aquela pasta, lembra? Bind, barra run, barra mnt, barra run. E por último, make slave, barra mnt, barra run. Pronto, estamos pronto para poder ir para o chmod. Agora eu vou assumir chroot. O que é assumir chroot? É o seguinte, tá vendo que a gente tem um sistema extraído aqui, que a gente extraiu do nosso arquivo stage? A gente precisa fazer com que ele comece a rodar esse sistema, ou seja, ele vai rodar a partir disso aqui. Se eu chamar a raiz do disco, ele vai chamar a raiz da minha MNT, que é a raiz lá da nossa partição que está montada SD1. Ele vai assumir o sistema a partir disso aqui. Então, em vez de o que a gente instalar ou alterar, em vez de mudar no nosso live CD, vai mudar aqui dentro. Ele vai rodar esse sistema aqui. Isso é o chroot.
tá? Tu pode usar o CHRoot para inúmeras funções. Se tu perder a tua senha de usuário, tu pode usar uma mídia de instalação com o CHRoot para assumir o sistema e trocar a senha. Tem inúmeras funções, tá? A gente passa o argumento bin bash, que é para ele pegar o bash RC, tá? Vamos fazer a exportação do nosso profile. A gente já está dentro do CHRoot. Se eu der um /home, um cd-home, tu nota que ele joga aqui já para dentro da pasta, que está com o nosso stage 3. Beleza? Vou dar um source /etc /profile. Pronto. Isso aqui é só para ficar bonitinho, que é para mostrar o CHRoot ali no canto da tela, tá? Não é nem necessário realmente fazer isso aqui, mas para questão de gosto, né? Ficar bonitinho ali, a gente vai passar esse argumento aqui, para ficar mostrando o CHRoot aqui no canto da tela. Pronto. Ele manda tu montar a tua partição de boot. Eu recomendo também por causa do make install do kernel, tá? Quando a gente for fazer a compilação do kernel vai precisar. Então /dev /sd1 /boot. Eu vou até montar lá. Pronto. Emerge web rsync. Agora a gente começa a sincronizar com o repositório. A gente vai atualizar primeiro o nosso repositório, nossa lista do repositório. Opa. Emerge web rsync. Primeiro a gente vai espera a instalação desse repositório aqui. É bem rapidinho, tá? É bem rapidinho mesmo, não demora muito esse comando não. O MyHostSelect foi descontinuado. Isso aqui é a maior pegadinha da documentação do Gentoo, tá? Tu vai ficar tentando usar o MyHostSelect e não vai funcionar, tá? Não tem jeito. Passa direto para esse segundo aqui, tá? É só usar esse segundo aqui. Ele diz que é opcional, mas isso aqui não é mais opcional, tá? O MyHostSelect foi descontinuado. Ele não está mais em uso. Se tu tentar fazer conforme diz aqui, tu vai ficar com erro dizendo que o arquivo não existe, que o MyHostSelect não existe. Tá? É só por causa de tu querer instalar o MyHostSelect com o Emerge e ficar usando ele. Vai de gosto, tá? repos.conf. Vamos criar a pasta e copiá-la para dentro do nosso arquivo de repositório. Então copiar, dá o sr, sure. Agora ele vai copiar lá do que a gente assumiu com o CHRoot, né? Da nossa raiz da partição SDA para portage /repos.conf. Isso aqui tem que fazer, tá? E gentoo.conf. Pronto, feito a extração do nosso repositório. Agora sim a gente precisa fazer a atualização dos pacotes que estão dentro do nosso stage. Esse stage que a gente extraiu, a gente tem que atualizar os pacotes dele. O comando é o emerge sync, tá? Tu pode usar a opção quiet, que ele não vai exibir na tela o que está fazendo ali, tira alguns frame buffers para terminais muito lentos. Se o teu hardware for muito lento, usa aí a opção quiet, que vai te economizar um bom tempo, tá? Eu, no meu caso, vou usar o sync convencional. E agora, olha, pega um cafezinho, senta, aguarda, que vai demorar, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui e quando eu tiver terminado, eu volto. Eu vou dar umas dicas bem legais nesse vídeo, como fazer, a gente vai compilar o kernel da kernel.org, tá? Não vamos usar o kernel padrão do Gentoo. Já vou mostrar como botar a versão estável do kernel ali do kernel.org. Vou te dar uma dica para configurar o bootloader do Grob CFG ali, que muita gente fica encasquetada ali, cai num Grob Rescue, cai no kernel panic, não consegue sair dali, tá? Eu vou dar umas dicas bem legais aqui nesse vídeo mesmo. Então vamos aguardar aí a atualização e eu volto quando tiver finalizado. Voltei, já finalizou aqui, tá? Finalizou nossa atualização. E agora a gente vai fazer a seleção de profile. Eu vou explicar tudo certinho o que é a seleção de profile. E select profile list. Vamos listar nossos perfis.
Seguinte, isso aqui fala muito sobre o ambiente gráfico que tu vais utilizar, tá? Se tu vai utilizar o XFCE, ambientes leves, né, um ambiente bem levezinho, e que já queres que tenha os componentes ali para te poder utilizar, tu vai selecionar esse profile aqui, que é o número 3. Se tu vai usar com o Gnome, tu vai selecionar esse profile aqui. Se tu vai usar o Gnome Systemd, tu seleciona esse aqui e por aí vai, tá? Tu pode selecionar o No Multilib para não compilar as bibliotecas 32 bits, que é o caso de tu não ir usar o ARN, nada disso, né? Aí tu faz com o No Multilib, mas no meu caso eu praticamente sempre uso esse profile aqui, tá? Número 3. Vai da tua preferência. Aí tu vai usar o select profile set, tá? E eu vou setar aqui o número 3. Pronto, seleção de profile feito. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai usar o gituto, tá? Para fazer uma verificação de chaves com o nosso repositório. Gituto. Vamos aguardar aí. É bem rapidinho, tá? Vai gerar algumas chaves locais GPG, a gente vai aguardar. E depois tem uma configuração que a gente precisa fazer de use flags dentro do nosso make.conf, tá? Aquele mesmo arquivo que a gente tinha digitado antes. Então a gente vai dar um nano /etc /portage /make.conf. Dentro desse arquivo aqui que a gente tinha adicionado ao PTS, a gente vai botar um use flags, tá? E é o seguinte, eu vou explicar a jogada. Se tiver um traço na frente, igual aqui, traço GTK, traço Gnome, ele não vai compilar, certo? Botou esse traço na frente do componente, ele não compila. Se tirar o traço, ele compila, tá? É basicamente isso. Se eu deixar sem traço GTK, ele não vai compilar o GTK. Eu, no caso, quero GTK, então eu vou deixar GTK. Gnome eu não quero, então eu vou botar traço Gnome para ele não compilar. Qt5, quero o Qt5, quero o KDE. Se eu quiser usar o KDE, é bom ter o KDE. E o CDR, tá? Basicamente é isso. O único que eu vou deixar com traço para não compilar é o Gnome. Beleza? Configurou isso aqui, pode sair do teu arquivo de configuração e continuar. A gente vai usar o CPU to ID flags, emerge, ask, one shot, e a gente vai instalar o app portage barra CPU ID to CPU flags, tá? Vamos instalar esse pacote aqui. Bota assim. A instalação desse pacote não é demorada, tá? Eu acho que nem vai precisar pausar o vídeo. Já está fazendo make install, nem precisa pausar. Pronto, finalizado. Agora a gente vai rodar CPU ID to CPU flags. Ele vai te mostrar as flags que a tua CPU é compatível. E se tu quiser, tu pode copiar lá para o package use, tá? Que é o meu caso, eu vou fazer, tá? Então vamos lá. CPU ID to CPU flags, tá? E a gente vai pegar o resultado desse comando e jogar lá na nossa etc portage /package.use /00 CPU flags, tá? Pronto, feito isso, a gente pode continuar. Aqui tem algumas opções sobre a aceitação de licenças, o que tu pode fazer para trabalhar com licenças. A gente vai ter um exemplo que é a firmware do kernel, tá? O firmware Linux que a gente vai ter que instalar e a licença não é aceita por padrão no portage, tá? Eu vou mostrar para vocês como trabalhar ali, tá? Ele te dá algumas opções aqui. Se tu quiser, tu pode parar para dar uma olhada nisso aí. Então, eu vou criar a pasta de licenças, tá? mkd /etc /portage /package.license, tá?
Pronto, criado isso aí, a gente pode continuar. E agora sim vem o nosso update, tá? Esse daqui é muito demorado, tá? Pode pegar um cafezinho e descansar e deixar rodando porque demora, tá? Aqui é onde a gente vai fazer de fato o update do nosso sistema, tá? Então vamos fazer aqui o Word. Opa. E roda isso aqui. Ele te dá duas opções, tá? Com Get Bean PKG ou convencional. Eu sempre uso convencional, tá? E agora sim vai ter que esperar, tá? Ele vai compilar muitos pacotes aí, a fazer atualização para ti. E isso é necessário para que ele assista atualizações depois que o stage for criado, tá? Então é importantíssimo fazer esse comando aqui. Então vamos aguardar isso daí e quando eu estiver finalizado eu volto. Voltei, terminou a nossa atualização e agora a configuração de fuso horário, tá? Eu vou mostrar para vocês o SR Sure Zone Info. Tu entra aqui, ele vai te dar umas listas, tu pode entrar, tem o Brasil aqui, mas no Brasil eu recomendo tu usar América São Paulo, tá? Então depois tu escolher a tua Zone Info, tu vai colocar lá na USR Sure Zone Info. Eu vou botar América barra São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, tá? E eu vou garantir que isso aqui vai ficar salvo, jogar direto para o USR, porque a gente não criou a pasta, lembra? Ele está saindo do diretório. Eu vou só conferir uma coisa rapidinho, deixa eu dar o ls de novo. Se tu der um cd América aqui, opa, ls barra, mesma coisa ali, barra América. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, pra gente não cometer nenhum erro. Sim, São Paulo. No Brasil eu recomendo fortemente que tu use São Paulo, tá? Porque pega toda a região. De qualquer lugar que tu esteja, tu pode usar São Paulo aí que não vai ter problema nenhum, tá? Eu vou dar um nano barra etc barra locale.gen pra gente ver nosso arquivo de locais. Eu tenho que descomentar o meu local. No nosso caso aqui é PTBR, né? Vamos procurar aqui na lista PTBR aqui, tá? E tá aí descomentado o nosso arquivo. Vamos fazer a seleção de locais. Select. Select locale list. Ele vai te listar os locais. Não veio para cá nosso local. Deixa eu dar uma olhada no localista, hein? Vamos ver o PTBR ali que a gente tinha descomentado. Mais para baixo. PTBR. Tem um espaço aqui, a gente tem que corrigir isso aqui. E agora tem que gerar a lista de locais. Locale gen. Eu tinha esquecido de gerar. Agora a gente vai usar o select para selecionar nosso local. Já veio o PTBR aqui. Então select locale set e número 4 aqui, que foi o que a gente setou. Beleza? Configuração de local é isso. E agora a gente recarrega o nosso ambiente, tá? Então a gente vai recarregar o chroot com esse comando. Se for bem sucedido, ele vai dar o source lá no etc profile, tá? E automaticamente o EE, existem dois tipos. O EE, que é caso o comando anterior seja bem sucedido, ele vai para o próximo. E tem o vírgula, o ponto e vírgula, aliás. O ponto e vírgula, se o comando der certo ou não, ele vai fazer ambos os comandos, tá? Então tem o EE e o ponto e vírgula. Para ficar bem claro aí a diferença. Export PS1 igual
chroot. Vamos colocar aqui o ps1. Como eu tinha mencionado, esse comando ps1 aqui é só para ele receber ali o chroot do lado, tá? ps1, vamos finalizar aqui. Pronto, recarregou nosso ambiente, tá? Vamos para a configuração do kernel agora. E agora é a hora que a gente vai baixar o nosso kernel, tá? Então, primeiro eu recomendo instalar o syskernel, tá? O Linux firmware. Então eu vou dar um image ask syskernel barra Linux firmware. Isso aqui é necessário a hora que estiver compilando o kernel, tá? Vamos esperar aí. Ó, ele me deu falando para mim aceitar a licença. Existe um jeito fácil que é accept license. E aí eu dou assim, ó. Eu digo que é para aceitar todas as licenças. Opa, accept license. Opa, tem alguma coisa errada. Deixa eu procurar accept aqui. Accept. Procurar a sintaxe da palavra. Tô meio confuso aqui em relação a isso. É com 2C. Burrice à parte. Pronto, agora é só dar um sim, tá? Bota ali o accept license e dá um sim, tá? Ele vai instalar aí a firma do kernel. Eu vou pausar e volto quando tiver finalizado. Então, voltei. Existem algumas dependências. A gente vai baixar o kernel. Eu vou dar um CD na minha home. E existem algumas dependências para compilação do kernel que a gente vai precisar, tá? Caso você vá usar um kernel como o meu, tá? Que é o sysdevel -bc sysdevel -bison sysdevel /flex, tá? syslibs, que é o ncurses. O ncurses eu acho que eu nem vou instalar porque eu não vou fazer o uso do make config, tá? Do menu config, mas é bom instalar assim. lib /ncurses, vou instalar assim. Dev libs, deixa eu passar para cá para vocês poderem ver, aumentar o tamanho aqui do console. Dev libs, tá? Dev libs liblf, tá? Liblf. Tá difícil de mostrar para vocês a tela aqui, pera aí. Que é um comando bem grande, né? Eu tô botando tudo aqui em sequência. O liblf é importante, tá? Apport, que são os de compreensão do kernel, lc4. Apport, que se tu quiser tu pode fazer todos esses separados assim em lista, igual eu marquei ali, tá? Pode fazer a instalação deles em lista se tu quiser. No meu caso eu não pretendo, eu vou fazer diretamente para instalar tudo de uma vez, tá? Então vamos aguardar. No caso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem pacote mascado. Vamos dar um update etc. Update, aliás, para corrigir isso daí. Deixa eu ver qual é o pacote que está dando masqued ali. O Linux firmware. Tem alguma coisa errada com a licença.
Tive que parar rapidinho para resolver um negócio ali. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou editar o make.conf. Vamos editar nosso make.conf e aqui dentro eu vou colocar um accept license e vou colocar para tudo, tá? Vamos colocar para aceitar a licença e tentar dar o comando novamente. Deixa eu ver qual é o pacote agora. Ele é Futures, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver onde é que ele tá. LF Futures. É meio chatinho, tá? Se a gente vai trabalhar. Deixa eu dar uma olhada qual é que ele tem disponível ali. ELF Utils, no caso aqui. Realmente deve libs ELF, tá certo? Vou dar uma paradinha aqui para resolver um problema ali, já vou. E tô indo. Deixa eu dar uma olhada aqui se não é o Dev Utils. Já voltei aqui. Dev Utils. Me perdoa por essa. Que às vezes ele faz parte do Dev Utils. Deixa eu dar uma olhada. Ai caramba. Devel Utils. Deixa eu procurar esse pacote no Emerge que eu tô realmente confuso. Emerge Dev Utils. Eita, Emerge LF. Realmente eu não esperava. Package. Vamos dar uma olhadinha aqui qual que é o Dev Util ELF Utils. Tá certo? Então vamos mudar aqui, Dev Util. Tem pacote que é chatinho para achar qual é o fornecedor. ELF Utils. Eu vou reescrever do zero. Deixa eu pegar aqui, vou reescrever tudo do zero, porque eu acredito que eu fiz alguma confusão. Emerge /ask sysdevel -bc sysdevel -bison sysdevel -flex syslibs -ncurses dev libs -liblf app art -lc4 app art -zstd e app art -lzop.
Deixa eu mandar. Vou mandar ele fazer um emerge mesmo assim. Se eu der uma olhadinha aqui. Pacotes que não podem ser instalados ao mesmo tempo. Tá bom. Eu vou ser obrigado a pegar o pacote ali, remover e ver se o kernel vai compilar. Ele está tentando instalar a versão 32 do OLF Utils. Esse é o problema. Eu vou remover o ELF, eu vou ser obrigado a remover ele. Agora sim. Fui obrigado a remover o ELF. Eu queria instalar o ELF, mas essa lib aqui está estranha. Eu vou procurar o liblf, emerge package. Vamos procurar se a gente não estava colocando errado. Dev libs elf utils. Bom, podemos fazer a instalação depois. Eu vou pausar aqui e quando estiver pronto eu volto, tá? Então finalizou aqui. A gente vai precisar sim, tá? De qualquer jeito do elf utils. Então eu vou tentar mais uma vez. Dev libs elf utils. Tem que ter essa biblioteca porque ela é necessária durante a compilação do kernel, tá? Então eu vou ter que dar uma olhadinha aqui. ESC, aliás. Agora encontrou. Tem que ter o ELF Utils. Ele é um linker das bibliotecas de core dump do kernel. Não tem como fazer nada sem o ELF Utils, tá? Com certeza vai dar erro de compilação se tentar. Então é bom garantir aí que ele está atualizado. Realmente, eu estava colocando o nome errado ali. É que tem a biblioteca ELF em si, que era usada antigamente e agora foi modificado. No caso, o libdev ali, só o ELF, como eu estava colocando, é um modo antigo, já não existe mais, tá? No caso é o libsdev ali, ELF utils, né? Então vamos esperar compilar esse cara aqui e aí a gente pode conversar com o kernel, tá? Eu vou entrar agora no kernel.org, vamos ver a versão estável aqui. A versão estável 7.0.5. Eu vou escolher esse cara aqui, tá? Tem a end offline aqui, que era de longo tempo, não é de longo tempo de suporte. Tem as de longo tempo de suporte, se tu preferir. 6.18, 6.12. A maioria das distros vem com esses caras aqui, tá? Mas eu vou escolher a 7.05 mesmo, tá? Não tem por que não. Vamos aguardar aqui a finalizar. Se for necessário eu vou dar uma pausa, mas eu acredito que não vai ser necessário. Tá, o importante é você instalar aqui essas dependências, tá? Troca essa liblf aqui, eu vou botar o elf utils, tá? Essa listinha aqui, se você quiser baixar, se quiser faz um por um ou bota tudo num comando só, é do seu gosto aí, tá? Pronto. Terminou. Agora a gente vai baixar o nosso kernel. Eu vou garantir que eu estou dentro da minha home aqui. Já estamos dentro da home. Vou dar uma limpada aqui. Wget cdn.kernel.org/pub/linux/kernel v7.x/linux 7.0.0.5. Meu teclado tá meio doido aqui. .tar.exe. Baixando o nosso kernel, vamos aguardar o download.
Vou mostrar meios de configurar o kernel também, uma dica bem boa aí para você compilar só os módulos que estão rodando, tá? Vamos entrar na pasta Linux. Opa, não extraímos, né? Tá XVF, nesse caso aqui pode ser o XVF mesmo, tá? Não tem nenhum problema. Tá extraindo aí o nosso kernel. Principalmente aqui o BC e o Bison é essencial, senão o kernel dá erro na compilação já no início, tá? E os demais é durante a compilação que vai ser preciso. Make Mr. Proper para compilar preparar o nosso kernel, preparar os arquivos. E agora eu vou mostrar o Make Menu Config. É um meio de configurar o kernel, tá? Tu pode digitar o arquivo de configuração manualmente, se tu preferir, editar o .config. Tu pode vir nesse menu. Se tu não entender nada do que tu tá fazendo, não mexe nesse menu. Ele vem pré-setado vários módulos aí que são importantes. Se tu vier a desabilitar, pode falhar no boot, pode não carregar algum módulo importante, tá? Como placa de som, Wi-Fi. Eu, no caso, não quero. E eu vou mostrar um jeito. Nota que é o seguinte, essa máquina aqui inicializou esse Live CD e nota que ele já carregou todos os módulos do kernel. A rede foi carregada, o som foi carregado, né? Os módulos estão funcionando tudo em perfeito local. Desse jeito eu posso dar um make local mod config. O que o local mod config vai fazer? Ele vai passar para o arquivo de configuração do kernel que qualquer módulo que tenha sido inicializado ou que esteja em uso ele é para ativar na configuração e os demais desativados. Isso poupa tempo de compilação, poupa recursos e transforma em uma imagem de kernel bem limpa aí para você, tá? Depois você só altera o config, bota algum módulo adicional se você preferir. E no caso eu vou usar o local mod config mesmo, tá? Vamos aguardar. E agora, finalmente, o make para fazer a compilação do kernel. Essa parte é demoradinha também, tá? Leva de meia hora a uma hora, dependendo do seu hardware aí. Alguns não vão levar nem 10. Quem tem um Ryzen aí, um processador fodástico. Então é só aguardar aí, eu volto quando tiver finalizado. Então, kernel compilado. Como pode ver, tudo sem erros, tá? Se desse algum erro aqui, a gente ia ter que corrigir dependência, ver qual dependência estava faltando, mas pelo visto deu tudo certo, tá? Ele colou lá dentro da minha barra boot. Eu vou dar uma olhada na minha barra boot. Barra boot, cd boot. Não tem nada aqui dentro. Então agora a gente vai partir para a instalação do kernel, tá? Eu vou entrar lá na minha home de novo. Nem deveria ter saído de lá. Linux de novo. E agora a gente vai dar um make modules install para instalar as libs do kernel. O kernel tem módulos que são embutidos, já estão dentro da imagem VM Linux do kernel. E ele tem também imagens, quer dizer, módulos que vão lá para barra lib. É a instalação desses módulos que esse comando vai fazer, tá? Pronto, já está instalado. E make install para instalar o kernel. Agora ele jogou lá na barra boot. Não encontrou o IO, obviamente, porque ele não está com nenhum bootloader instalado ainda. E a gente vai direto fazer a instalação do Groub, tá? Então eu vou pular todo o resto da documentação. Vamos usar o image ask sys /boot -groub, tá? Vamos ver se ele vai encontrar o pacote. Encontrou, vamos dar sim. E aguardar a instalação aí do Groub, tá? Eu vou pausar aqui, quando eu tiver finalizado eu volto. Finalizado, Groub instalado.
E agora a gente vai rodar o comando novamente, uso o lsblk para confirmar o teu drive, tá? No meu caso aqui o drive é o SDA, beleza? Então eu vou colocar grob install /dev. Antes eu vou configurar uma fstab, é verdade. /etc/fstab. Tem que configurar a tua fstab, tá? No meu caso aqui é a minha partição raiz. Então eu vou ter aqui /dev/sda1, que é a minha partição que vai ser montada na raiz, do tipo xt4. O pts é noatime. E aqui o dump é para sistema mais antigo, eu recomendo não usar. E o pass aqui a gente tem que configurar, tá? Pass 1, beleza? Que é para ele para ser a primeira partição em si que ele vai tentar montar, tá? E vamos aproveitar aqui a configuração de swap, aproveitar que já está configuradinho ali e usar o swap também. Vou remover esses outros comentários aqui, vai ficar meio bagunçadinho, mas não tem nenhum problema. No caso aqui para cá. E essa daqui vai ser a partição de swap. Ela não vai ser montada em ponto nenhum, porque ela é swap. SDA2, swap, SW00, tá? Primeira partição que ele vai tentar montar no PES, tá? E o de resto é isso mesmo, tá? Então deixa eu finalizar aqui. E tá configurada a nossa fstab, tá? Facinho assim, beleza? Deixa eu tirar esse CD-ROM aqui, que eu não pretendo montar ele na fstab. Só isso mesmo, tá? Já acredito que já é suficiente para o sistema botar. Agora a gente vai rodar o grob install /dev/sda, o nome do teu drive, sem setar a partição, tá? Instalando. Pronto, terminou de instalar o grob. Agora vem a parte em que a gente vai copiar a imagem do kernel. Dentro da pasta do kernel a gente vai entrar na pasta hort, tá? Vamos entrar na pasta cd x8664, x8664, cd boot, para a pasta boot. E aqui está o bc image do kernel. Essa daqui é propriamente o próprio kernel, tá? É a imagem do kernel. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar essa imagem, bc image, para /boot, tá? /vm linux. Pronto, imagem copiada, tá? Eu vou copiar para /boot também. Beleza. Se eu ir lá na minha na minha raiz, aliás, voltei para a raiz, vou entrar na pasta boot e tem que ter dentro de boot o meu VM Linux, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é a imagem do kernel em si, que muita gente tem curiosidade, né? Do que seria a imagem do kernel. Eu vou mostrar para vocês. Vamos entrar aqui pelo MNT diretamente. Eu vou vir aqui em boot. Opa. Isso aqui é a imagem do kernel em si. Esse arquivinho de 14 megabytes é toda a imagem do kernel com tudo embutido aqui dentro, tá? É simples assim. Isso daqui é a imagem do kernel. Tive que interromper o vídeo rapidinho, tá? A gente precisa fazer uma coisa. Eu vou dar um monte na /boot, tá? Deixa eu dar um traço L aqui para ele desmontar minha /boot, porque a nossa pasta boot ela tem que ser diretamente tratada, tá? Provavelmente a instalação do grob ali não foi bem sucedida, então eu vou dar novamente um grob install /dev/sda. O grob você pode reinstalar ele aí sem nenhum problema. Agora nota que veio a pasta do grob, é porque a gente tinha montado a /dev/sda1 dentro da pasta, dentro da /boot, então ele ficou com a raiz do disco ali. Esse era o problema, tá? Agora está resolvido. O grob veio para cá. E aqui na raiz a gente pode remover a pasta grob, tá? Opa! -rf,
a pasta grob. Pronto, já removi ali, porque ele vai usar o grob que está na barra boot, tá? E a imagem do kernel a gente vai ter que copiar novamente. Então cd home, e agora a gente vai copiar da pasta Linux, cd Linux, novamente art, cd x8664, cd boot, e copiar a nossa bz image novamente. Então copy bz image lá para nossa boot, e agora ele vai para a pasta certa, tá? A gente pode conferir isso entrando na barra boot, e agora tem a bz image aqui dentro. A gente precisa renomear ela, bz image, para VM Linux, tá? Se eu renomear, agora eu tenho VM Linux. Vamos configurar o grob. Eu vou entrar dentro do grob, e existem alguns meios de fazer a configuração dele. Tu pode usar o mkconfig, tá? Então grob mkconfig -o /boot /grob.cfg. Opa. Já volto, tá? Eu preciso interromper por um momento. Já voltei. Eu tô tendo que interromper várias vezes esse vídeo, que eu tô aqui na casa de um amigo. Aí eu tô precisando dar uma interrompida, tá? Grob mkconfig -o /boot /grob.cfg para gerar nosso arquivo de configuração. Beleza. Se eu der um lixo aqui, a gente tem o grob.cfg. Recomendo rebotar direto assim? Não, de jeito nenhum, tá? Você com certeza vai cair num grob rescue ou algum tipo de erro. Eu vou conferir aqui como é que está a configuração, e se precisar a gente reescreve o arquivo, tá? Então eu vou fazer o seguinte: a gente vai deletar tudo isso aqui. Como eu estou no modo DOS, não vai ter nenhum problema quanto ao UEFI. E eu vou fazer o load do kernel manualmente, tá? Para garantir que a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Então a gente vai limpar esse arquivo. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais rápido, eu vou remover o arquivo grob.cfg e vou criar o arquivo grob.cfg, tá? A gente vai dizer set root igual ao nosso disco. No meu caso é o hd0, ms-dos 1, tá? hd0, ms-dos 1. Beleza? Deixa eu tirar essas aspas aqui. Beleza. E agora a gente vai configurar de novo o kernel Linux que a gente vai carregar. Então eu vou dizer que o Linux está dentro da barra boot /vm Linux, e a partição root principal é a /dev/sda1, tá? Que é a nossa partição onde vai estar o kernel Linux. Então o set root aqui já foi feito, e depois a gente vai mandar dar o boot automaticamente. Esse é o segredo para você não perder muito tempo na configuração do grob, tá? É a melhor maneira aí que você pode ter de configurar diretamente. Eu vou criar uma cópia desse arquivo, bkp, grob bkp. Eu vou criar uma cópia, porque a gente vai remover esse arquivo e fazer o mkconfig de novo, tá? Então remover grob.cfg, beleza, grob mkconfig -o /boot /grob.cfg. Vamos dar uma olhada aqui, só para ter certeza que a sintaxe está correta. No caso aqui, se eu for olhar o set root, tá certo. É isso mesmo, tá? É hd0 ms-dos 1, tá certo. Então, no caso,
eu vou fazer o seguinte, eu vou remover de novo o grob.cfg, certo? E vou copiar grob bkp para dentro de grob.cfg. No seu caso você só cria uma vez só, eu quis conferir a sintaxe, tá? E é isso mesmo, tá? Então aqui a gente diz para ele que o nosso disco é o HD 0 MS-DOS1, MS-DOS1 por causa que é um esquema de partição do DOS, né? Carrega a imagem Linux de dentro da nossa barra boot, que é o VM Linux que está lá, e diz também que o root é da barra dev barra sda1, tá? No caso é isso. Vamos fazer uma tentativa de inicialização. Eu vou fazer um PSWD para o meu usuário root. É preciso botar uma senha difícil, tá? Porque senão ele vai dizer que a tua senha é fácil demais e não vai deixar. Antes de reiniciar, eu vou conferir na minha barra boot do Swagger mesmo, pra gente não ter perda de tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu... Vou montar aqui, por exemplo, monte barra dev barra nvme 0. Isso aqui você não precisa fazer, tá? Eu só quero ter certeza que uma coisa tá certa. É o P8, tá certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É só uma dúvida que eu quero matar. Deixa eu ir mais pra cima ali pra mim dar uma olhada numa coisa. Tá certo. Bom, no caso, sem mais delongas, vamos dar um reboot agora. Desmontar a nossa imagem. Se tiver algum problema a gente resolve, tá? Então desmontei a nossa imagem, deixa eu ter certeza que a gente desmontou. Não, não desmontamos. Deixa eu forçar um monte aqui. Pronto, botou de primeira. Então como tu viu, a dica para te configurar o Grob é bem simples, tá? Agora eu vou entrar com a senha que eu já tinha criado antes. E como você pode ver, a gente está rodando a versão do kernel estável 7.0.5. Tá? Ficou com dúvida? É só fazer o set root do teu disco, tá? O load do kernel e depois dar o boot. É simples assim, faz um arquivo de configuração super simples para te não se perder ali, tá? Então essa foi a minha dica, porque a gente vai entrar na barra boot, quero mostrar para ti como é que ficou o arquivo de configuração. Grob, tem gente que se bate e fica ali brigando com Grob Rescue por não fazer isso aqui, ó. Apaga tudo do teu arquivo de configuração. Se quiser fazer mais menu entry, é do teu gosto, pode fazer mais entrada de menu, o que tu quiser. A linguagem do Grob aí tu pode fazer o que tu quiser. Mas aqui como é uma partição só e um boot só, eu já coloquei direto, set root o meu disco, o load do kernel e em seguida já dá o boot, tá? É simples assim. Não tem nem grilo. Toda vez que inicializar a máquina, ele já boota automaticamente, tá? Então é isso aí, cara. Para esse vídeo aqui eu vou estar encerrando, tá? Eu queria mostrar só a instalação do sistema mesmo, sem complicações. E mostrar aí algumas dicas para quem se perde ou não consegue finalizar uma instalação do Gentoo, tá? Eu vou trazer mais vídeos depois sobre a colocação de ambiente gráfico, tudo mais, colocar o XFCE ali, o Meta XFCE, tudo, tá?
Existem outros ambientes que tu pode instalar, é do teu gosto, sempre respeitando ali o profile que a gente usou na instalação. E no mais é isso. Fico por aqui, espero que tenham gostado. Tchau.